Num cenário de juro baixo, é natural que o investidor tome algumas decisões, ou seja, reaja de certas maneiras. Eu aproveito para te fazer um convite. Se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, aproveite esse momento e clique nesse botão vermelho logo aqui embaixo da sua tela. Torne-se seguidor. E não se esqueça, clique também nesse ícone que parece o formato de um sininho para você ser notificado toda nova publicação que nós subirmos no nosso canal. Ok? O investidor está acostumado com taxa de juros a 10%. Quando ela cai abaixo de 8%, a gente já chama de juro baixo, tá? Vamos tomar, por exemplo, uma taxa de juros Selic ou CDI a 7%, tá certo? Bom, o que acontece? Aquele investidor acostumado com renda fixa, CDB de banco, poupança, ele começa a ver que o dinheiro dele não rende quase nada, tá? Menos de 0,5% ao mês. E começa a buscar alternativas em busca de maiores retornos. Isso é natural. Uma outra coisa importante a se pensar. Quando os juros estão baixos, normalmente a economia está mais aquecida. Em momentos de crise, temos juros mais altos. Em momentos de economia mais pulsante, você tem os juros mais baixos. Bom, nesse cenário, correr um pouco mais de risco para buscar mais retorno é natural. O investidor ele fica confortável com isso. E aí aparecem alguns problemas. Por quê? Também é natural que em momentos de juros baixos, você pode ter algum fenômeno político-econômico influenciando esse juro baixo. Por exemplo, a represália de um governo, principalmente nas utilities, segurando o preço de energia, água, esgoto, tudo que é de utilidade pública, né? Ou você pode simplesmente ter um momento de eleição. Bom, qual o governo que eleva juro no momento de eleição? Claro que não. Então, uma coisa é você olhar um cenário econômico mais evoluído, mais consistente, de crescimento econômico. Outra coisa é diferenciar se a economia realmente está crescendo ou se é o governo que está segurando esse juro lá embaixo. Por isso, muita atenção. Em qualquer cenário, qual é a dica? Juro baixo e inflação baixa. O que é natural você supor? Que antes dos juros voltarem a subir, a inflação tem que vir primeiro. Correto? Se a inflação não sobe, não tem nenhum sentido o Banco Central elevar os juros. Ou seja, qualquer ativo pagando inflação mais uma taxa pré, provavelmente, além de render mais do que um ativo pós-fixado, ainda serve como hedge, ou seja, como proteção desse próximo movimento de alta da inflação. Vamos separar isso aqui. Quando você investe no arroz com feijão, que é o chamado fundo DI ou CDBs pós-fixados, relacionados ao percentual do CDI. O juro baixo, o que acontece? Se o juro sobe, você ganha mais. Se o juro cai, você ganha menos. Correto? Agora vamos partir para aquele produto que paga inflação mais uma taxa pré. Vamos admitir o exemplo. Juros a 7%, inflação 4%. É um cenário bastante possível na economia brasileira. Bom, se você encontrar um título pagando inflação 4%, tá? Mais 5% que seja, quanto você tem? 9%. E um título pagando 100% do CDI, que muitas vezes você nem encontra 100% nos grandes bancos. Às vezes é 90%, 95% no máximo. Se você dividir 9 por 7, você vai ver que o IPCA+, já está rendendo quase que 130% do CDI. E ainda serve de proteção. Então essa é uma dica. Juro baixo, inflação baixa, IPCA+, é uma boa sugestão de investimentos. Outra possibilidade, não estou satisfeito com a poupança, nem com o CDB, nem com o fundo DI. Você pode partir para fundos multimercados, macro ou fundos de ação, de um pouco mais de risco, porém que entregam mais retorno. Mas se você fizer isso, jamais faça com todo o patrimônio. A sua reserva de emergência, escolha o tradicional juro pós-fixado, que pode ser através de CDB, de fundo de renda fixa, fundo DI, até alguns fundos multimercados, tá?
Mas não vá para taxa pré ou fundos de alta volatilidade para essa fração do seu capital que serve como uma reserva de emergência. Já para aquela fração que você não precisa, que você não considera reserva de emergência, é um investimento de mais longo prazo, uma outra possibilidade seriam então os fundos macro ou fundos de bolsa que têm mais oscilação, né, volatilidade, porém entregam mais retorno. Finalmente, a Bolsa de Valores. Mas nesse cenário de Bolsa de Valores, você tem que separar muito bem aquilo que eu falei no início desse vídeo. É o governo segurando a taxa de juros ou é a economia crescendo, o que faz com que os juros fiquem baixos? Se for o governo, você tem um risco enorme. Isso é uma caixa d'água represada, prontinha para explodir. E quando isso acontecer, a bolsa despenca, tá? Então pode não ser boa ideia. Se você tem um cenário onde, mesmo que a economia esteja fraca, você vislumbre um crescimento futuro, bolsa pode sim ser uma excelente ideia, tá? Juros baixos convidam o investidor sim a aumentar e deve aumentar a exposição em renda variável, sempre para aquela fração do capital de longo prazo que você não vai utilizar como reserva de emergência. Agora, se a gente jogar um elemento a mais, um cenário de muita incerteza, por exemplo, você tem juro baixo, mas no ano que vem tem eleição, ou esse ano tem eleição, aí a coisa muda. Bolsa continua sendo interessante porque várias oportunidades vão surgir ao longo desse período, né, entre o momento atual e a eleição. Ora, porque o candidato reformista é positivo para a Bolsa. Aqueles que defendem a privatização, as reformas trabalhistas, reforma da Previdência. Aquele candidato que é mais populista, que defende juro baixo, crédito barato, é perigoso para a Bolsa. Então veja, se um reformista está na liderança, utilities pode ir muito bem, bancos, varejo, porque fala assim, o juro vai cair, maravilha. Agora, se vem um populista, alguns setores, como utilities, é o inverso, ficam extremamente perigosos, tá? Então, é avaliar. Se o cenário está crescendo, em geral, a Bolsa é bacana. Se você tem um cenário com eleição, tem que ponderar. Alguns setores são interessantes, outros não, e é um ano com certamente muito sobe e desce, muita volatilidade. Então dá sim para aproveitar muitas oportunidades, mas aí eu recomendo fortemente ter o auxílio de um profissional que te acompanhe no dia a dia e te chame para comprar e vender esses ativos, ao invés de você tentar fazer sozinho, lendo o jornal e acompanhando pesquisa eleitoral. Em grosso é isso. Enfim, uma outra opção também são os fundos de investimentos aqui no Brasil que acessam renda fixa ou renda variável no exterior. Seria uma quarta opção e também bastante interessante no momento onde você tem juro baixo, mas uma incerteza muito grande no futuro. Tá certo? Espero ter ajudado, continue com a gente e até a próxima. Eu aproveito esse momento e te convido a interagir conosco. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, sinaliza pra gente que a gente está no caminho certo, que a gente está te auxiliando a você trilhar a sua prosperidade financeira, tá ok? E claro, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, ajude outros investidores, tá joia? Muito obrigado e até a próxima!